O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui nesta manhã, mais um ano que se inicia, o primeiro culto do ano, e que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas nessa manhã, nós que estamos aqui, a irmandade que está aí do outro lado, que sejam todos tomados pelo Espírito Santo de Deus, que Deus venha derramar a sua glória nesta manhã. Vamos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos felizes, agradecemos por toda a irmandade que aqui está e vamos louvar, adorar a Deus com o hino 273. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos marchar rumo à nossa glória. Eu creio em nome de Jesus, que nós venhamos focar em Cristo Jesus e pedir a Deus que não deixe que nos desviemos do caminho do Senhor, que o nosso foco seja Jesus Cristo e nós marchemos em direção a esta face do Senhor que nós queremos ver na glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hino 64 para nós orarmos. Todos que estão aí na live vão pedindo as suas orações. As orações estão sendo anotadas, todos os pedidos de oração. E no final do culto nós vamos apresentar. Hino 64. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Luz do mundo. É o amor de tão preciosa redenção.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Deus bendito, Deus amado, aleluia. Vamos orar a Deus nesta manhã. Chegaram aqui pedidos para enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Vamos apresentar todas essas causas. Como a irmã Kátia diz aqui, são só risquinhos ou nomes, né, quando são aí da live. Mas para nós, mas Deus conhece cada pedido aqui, cada esperança que foi depositada aqui nesses pedidos, cada fé que foi colocada aqui, Deus conhece. E eu creio em nome de Jesus, que nós oramos na mesma comunhão, e Deus, eu creio que no momento certo, Ele vai realizar cada pedido aqui. Eu creio em nome de Jesus. Então vamos orar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, todos ajoelhados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Glória, 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 aleluia, Jesus. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós, Pai querido, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, na certeza que o Senhor está aqui, Pai, porque a Sua presença está forte aqui, Senhor, nesta manhã, Deus. Nós cremos, Deus querido, Pai amado, que o Senhor já está ouvindo os nossos pedidos, Pai. E em comunhão com toda essa irmandade que está aqui, e com toda essa irmandade que está aí na live, nós queremos Te agradecer por este dia tão abençoado que o Senhor preparou, Pai. Agradecer pelo nosso fôlego de vida, Pai, pelo nosso nome no livro da vida, porque é um privilégio, Senhor, não pelo nosso merecimento, mas é pela Tua misericórdia, Senhor. Nós temos alcançado todos os dias, Pai. Não somos nós que despertamos na manhã, mas é o Senhor que nos desperta todo dia e nos dá esta dádiva, Senhor, meu Pai, de abrir os nossos olhos e poder glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Senhor, meu Pai. Nós, Pai querido, queremos declarar, Senhor, que já não somos mais nós que vivemos, Pai, mas é o Senhor que vive em nós, aleluia, 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 aleluia. Senhor, quero Te agradecer por todas essas irmãs, Pai, que estão aqui nesta manhã, Senhor, meu Pai. Agradecer, Deus querido, por todos que estão aí na live, irmãos e irmãs que sempre nos assistem, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ser tocados pela Tua misericórdia nesta manhã, Senhor, meu Pai. Que nós possamos, Deus querido, Pai amado, ser cheios da Tua graça nesta manhã, Senhor. Derrama a Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos por estes hinos que já foram entoados nesta manhã, que nos tocou profundamente, Senhor, meu Pai. Deus, queremos Te pedir, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, por todas essas causas apresentadas aqui, Senhor, meu Pai. Como eu já disse, Senhor, meu Pai, aqui são só os risquinhos que nós vamos anotando, mas cada pessoa, Senhor, que foi colocada aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque aquele que apresenta, às vezes tem em mente muitas pessoas, Pai, são muitas pessoas que são alcançadas por estas orações, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não temos poder nenhum, mas nós, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, queremos pedir, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, alcança essas vidas, Senhor, alcança essas vidas nesta manhã, Senhor, alcança aquelas vidas que estão ali na live, pedindo, Senhor, meu Pai. Deus, quando eu anoto ali, Senhor, meu Pai, aqueles pedidos de oração da live, Deus, em nome de Jesus, eu vejo, Senhor, meu Pai, que aquele povo crê, Senhor, aquele povo confia no Senhor, Pai, essa irmandade deposita, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, nas Tuas mãos essas causas, Senhor. Entra, Senhor, meu Pai, com Teu milagre, entra com Teu amor e misericórdia sobre essas vidas, Senhor, meu Pai. O Senhor tem o poder de cura, Pai.
Pai. O Senhor tem o poder de libertação, Pai. O Senhor tem o teu amor que é imensurável, a tua misericórdia que é infinita, Pai. Entra, Senhor, meu Pai, nessas vidas com providência, Senhor, com resposta, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, vá até os hospitais, Senhor. Por favor, nós te pedimos, Deus, visita os hospitais, Senhor, meu Pai. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor, meu Pai. Cura aqueles, Pai querido, Pai amado, que a esperança e a fé já está desfalecida, Senhor. Aumenta a fé, Senhor, do teu povo. Pai, em nome de Jesus, Pai, entra no coração, toca, Senhor, canta nessas almas, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, para que esse povo possa sentir a tua presença, possa confiar que o Senhor não abandone nem desampara os seus, Pai. O Senhor é Deus de misericórdia, é Deus de amor, Pai. E nós cremos que o Senhor pode tudo, porque o Senhor é o nosso Criador, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Alcança essas vidas com as tuas mãos santas e poderosas. Passa ali, Senhor, meu Pai, naqueles que estão, Senhor, meu Pai, desfalecidos ali, Senhor, meu Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, vai restaurando cada célula desses corpos, Pai. Vá, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, limpando o sangue, Senhor. Purificando o sangue, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, meu Pai. Deus, cura aqueles que estão ali, Senhor, entubados, que precisam respirar, não estão conseguindo respirar. O Senhor é o nosso fôlego, Pai. O Senhor é o nosso fôlego, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus de vida. Vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor. Vá de encontro com aqueles que estão enfermos na mente, Senhor. Estão enfermos, Deus querido, Pai amado, com mentes atribuladas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Purifica o coração, Senhor, meu Pai. Purifica o coração do teu povo, Senhor. Purifica o meu coração. Purifica o coração de toda a irmandade que está aqui, Senhor. Nos dê um coração puro, Senhor. Amável, compassivo, Senhor. Misericordioso, Deus. Em nome de Jesus, vá de encontro aos presídios, Senhor. Ó Pai, abençoa, Deus, Pai querido, amado. Abençoa todos aqueles que estão ali nos presídios, Pai. Que o Senhor possa restaurar aquelas vidas. Que o Senhor possa transformá-los. Que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, transformar em novas vidas, novas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o renovo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, seja alcançado por essas vidas, Senhor. Pai, vá de encontro com as clínicas de repouso, Senhor, onde tem aqueles idosos ali, Senhor, meu Pai, muitos deles, Deus querido, Pai amado, se sentem tão sozinhos, Pai, apesar de estar ali numa comunhão com todos, mas muitos se sentem sozinhos, porque nós não conhecemos, Pai, é uma vida dessas pessoas que passaram ao lado dos seus filhos, e de repente eles se veem sozinhos na solidão. Pai, em nome de Jesus, abraça, Senhor, vá até eles, abraça, dê aquele abraço caloroso que só o Senhor sabe dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai querido, Pai amado, conforta essas vidas, Pai, conforta essas vidas, Senhor. Vá de encontro também com aqueles que estão enlutados, Senhor. Quantas famílias, Pai, iniciaram o ano chorando, Senhor, lamentando a perda dos teus entes queridos, Pai. Oh, Deus, derrama o teu bálsamo consolador sobre essas vidas, Pai. Dê um refrigério para essas almas, Pai, porque essa dor e esse sofrimento é só o Senhor que pode curar, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro também com a irmã Virgínia, Senhor. Tira dela tudo que causa dor e sofrimento, Senhor. Em nome de Jesus, realiza, Senhor, o teu querer na vida dela, Pai. Abençoa também a irmã Meire, lá de Orlando. Abençoa a Camilinha. Abençoa a irmã Juliana, Senhor, meu Pai. Abençoa, Deus querido, Pai amado, a irmã Gorete. Abençoa o irmão Cadu, Senhor, o irmão Gerson. Todos esses irmãos que estão enfermos, Senhor. Oh, Deus, tu tens o poder para curar. A irmã Eliane Carmo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua serva também, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que causa dor, que causa sofrimento. Passa, Senhor, das tuas mãos santas e poderosas, Pai. Cubra eles com teu sangue, blinda com teu poder, com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, queremos apresentar, Senhor, meu Pai,
essa necessidade que nós estamos tendo, Senhor, dessa vacina, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa vacina, Senhor, meu Pai, não demore, Senhor, meu Pai, para chegar até o Teu povo, Deus. Sim, Senhor, meu Pai, esse caos que está, Senhor, meu Pai, após essas festas de final de ano, Senhor, meu Pai, tem aumentado tanto as mortes, Pai. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. A vacina já está aí, Senhor, meu Pai. Que seja, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tudo é feito conforme a Tua vontade, Senhor, para que esse povo possa ser vacinado e possa, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, ser precavido, Senhor, meu Pai, desta enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, abençoa, Deus querido, Pai amado, todas as nações, para que todas as nações também possam ter esse auxílio, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, meu Pai, esta ferramenta, Senhor, meu Pai, que o Senhor providenciou, Deus querido, Pai amado, para que todos possam ser imunizados, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos também, Pai, que haja paz entre as nações, Pai, que haja luz no mundo, Senhor. Te pedimos também por esse ministério, Senhor, meu Pai, por todos os anciãos, por todos os cooperadores, diáconos, os músicos, as musicistas, Senhor, meu Pai. Abençoa toda a vida de todos eles, meu Pai. Abençoa, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, os encarregados de orquestra, Senhor. Senhor, meu Pai, as organistas, todos, Pai. Hoje nós estamos aqui com a irmã Rosa, Senhor. Veio aqui nos abençoar, Senhor, meu Pai. Sim, Deus, abençoa também a vida dela, Senhor, meu Pai. Oh, Deus, derrama sobre ela, Senhor, meu Pai, a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, enche a Tua serva da Tua presença, Senhor, meu Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, quero te apresentar a vida do nosso ancião, irmão Rodrigo, Pai. Abençoa grandemente o Teu servo. Venha revesti-lo das Tuas armaduras celestiais, Pai. Cubra ele e a família dele com Teu sangue, blinda com Teu poder, com a Tua graça. Abençoe os filhos, a esposa, Senhor. Abençoa o Teu servo, Pai. Revela a Tua palavra para ele, que não falte a palavra, a Tua palavra na boca do Teu servo, Pai. Unja os lábios dele, Senhor, meu Pai, para que cada dia mais ele possa ser usado como instrumento na Tua obra, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, abençoa também a irmã Cátia, abençoe a mim, Senhor, que estamos aqui à frente desta obra, não por nós, mas é pela Tua misericórdia, Senhor, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, Deus. Em nome de Jesus, que seja o Espírito Santo a falar por nós neste púlpito, Senhor. Sim, Deus, que nós desaparecemos, que nós diminuímos e o Senhor cresça em nós. Em nome de Jesus, nos abençoa, abençoa as nossas famílias também, Pai. Oh, Deus, que haja paz, que haja alegria nas nossas famílias, Pai. Que haja o amor, que haja a esperança, a fé, que haja, Senhor, a Tua presença em nome de Jesus. Abençoa o Bruno também, o irmão Bruno, que está aqui nos ajudando sempre, Pai, com tanto carinho, com tanto zelo, Pai. Abençoa grandemente a vida dele, a família dele. Abençoa, Pai querido, restaura, transforma, renova o Teu servo em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te pedimos tudo isso e pedimos também que o Senhor manda a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Fala conosco, Deus. Encha o nosso coração de alegria, Pai. Sim, Senhor, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Aleluia, glória, 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 aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, santo é o Senhor. Glória, 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 aleluia, aleluia. Vamos dar os recados agora. Cultos nessa casa de oração, todos os dias online, às 20 horas, com exceção do domingo, que é às 18h30. Cultos presenciais. Hoje, às 10 horas da manhã, sábado, né, o culto das mulheres. No domingo, tem culto às 10 horas da manhã e às 18h30. Às terças-feiras, às 14 horas.
às quartas-feiras, às 20 horas. Segunda-feira tem a nossa oração que nós fazemos aqui na igreja, intercedendo pela nossa igreja e por aqueles que necessitam. Essa oração é às 20 horas, das 20 às 21 horas. Tem irmãos que estão participando também conosco aí dessa oração, através do WhatsApp, a gente se fala e a Irmandade também participa. Aquele que quiser, aquela irmã que quiser participar conosco, aquele irmão que quiser orar conosco nesse horário, 20 horas, às segundas-feiras, interceder pelo nosso ministério, pelo ministério de vocês e apresentar aquelas pessoas que são necessitadas, será muito bem-vindos, muito bem recebidos. Se não puderem presencialmente, que orem nas suas casas. Mas nós estamos aqui todas as segundas, às 20 horas. Às sextas-feiras, às 21h30, tem o estudo bíblico com o irmão Cosmo. Participem também, está sendo uma bênção. O tema agora é Espírito Santo, e tem tanta coisa linda e maravilhosa para falar do Espírito Santo, e o culto, esse estudo bíblico, ele se torna uma bênção, muito gostoso, e nós podemos interagir com o irmão Cosmo, é uma bênção. Participem também às sextas-feiras, 21h30. Às 8h30 da manhã tem um ensaio. Não é um ensaio. A escola de música. Aqui de manhã, às 8h30, começa. 1 hora de estudo, né? E é gratuito. Cada um que quiser participar, venha, participa, aprenda e saia tocando. É uma bênção também, é muito bom, é muito gostoso ver essa irmandade começar do nada e sair daqui tocando. É lindo, é maravilhoso. A música faz muito bem para a alma, para o espírito. Então, que aquele que tiver interesse, que procure a nossa irmandade aqui, o encarregado de orquestra, os auxiliares, para que possam também entrar nessas aulas. Tem mais alguma coisa? A mesa do amor. Todo aquele que sentir no coração, que foi tocado pelo Espírito Santo, para colaborar, para ajudar, doar alimentos não perecíveis. Tem a nossa mesa do amor aqui, que tem suprido a necessidade de muitas famílias, já iniciou o ano suprindo a necessidade de muitas famílias. Isso é fruto do amor de vocês, não é nosso, da toda a Irmandade que vem e faz esse carinho, né, e traz com tanto amor, e as pessoas que recebem também é muito gratificante, porque vão suprir a necessidade desse povo. Então, coloquem nos seus corações, coloquem perto das suas bolsas, num lugar visível, para que não possa esquecer. Tem mais alguma coisa, Bruno, que eu estou esquecendo? Acho que não, né? Tem o ensaio, né, que é dia 24. O ensaio, dia 24, que horas? 8h30 da manhã, o ensaio de orquestra. Também vai ser uma bênção, que todos venham, né, participar, sentir essa presença de Deus aqui, quando esses irmãos estão ensaiando. Glória a Deus. Então, acho que é só. Estamos no momento agora de testemunhança. Aquele que quiser agradecer a Deus, que quiser contar uma obra, sirva ao Senhor. Estamos nesse momento, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos em paz? Todos em paz. Bom, eu vou contar uma obra. Essa obra é muito antiga, mas o Senhor é atual, Ele é presente, Ele é vivo, então a gente precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando eu tinha, acho que uns 14 anos, eu tinha 14 anos,
e meu pai estava lá no quintal da minha casa mexendo com as ferramentas de trabalho dele, e ele estava queimando ali uma ferramenta dele, não sei por que motivo lá, não entendo bem, e ele fez uma fogueira ali e colocou o martelo dele lá no fogo, acho que é para soltar um cabo do martelo, que não queria soltar. E assim, eu era novinha ainda, eu cheguei perto do meu pai e perguntei para ele o que ele estava fazendo, tal, e ele falou: eu estou aqui queimando meu martelo, tal. E ele estava com vidro de álcool na mão, e esse fogo ele apagou, e estava meu pai de frente de mim, e o fogo apagou, e ele achou que apagou, e ele foi despejar o álcool no fogo, e aí subiu aquela chama e pegou no litro do álcool, e o litro ele estourou na minha perna, nas duas pernas minhas. Eu estava de vestidinho, e então não queimou a minha roupa, mas queimou as minhas pernas, queimou muito, queimadura de grau 2, né, de 2º grau, e eu, no desespero, eu fui até o tanque e joguei água, e ainda passei a mão, aí saiu toda a pele, e aquilo foi ficando ruim, porque eu não fui para o hospital. Meus pais são muito simples, e eles não tinham muito entendimento dessas coisas, e não me levou, e eu era novinha, também não tinha muito conhecimento de nada, e fiquei em casa. E fui na farmácia, pedi uma pomada e fui passando. Só que aquilo foi ficando pior, foi criando feridas e infeccionando, e chegou um momento que minha perna estava inchada, e já estava meio que necrosada, e aí a minha irmã me levou ao médico, o médico ficou bem bravo, mas foi cuidando de mim, cuidando. Eu sofri demais, mas muito, foi na época de dezembro, aquele calor insuportável. Eu sofri muito, assim, foi mais de uma semana assim, de muito sofrimento. Mas assim, irmandade, depois que eu fui ao médico, o médico curou, e assim, não ficou uma sequela nas minhas pernas, nenhuma cicatriz da queimadura ficou nas minhas pernas. E olha que tinha partes bem necrosadas, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Ele me protegeu naquele dia e só queimou as minhas pernas, e depois também ainda teve, Deus abençoou que eu pudesse chegar até esse hospital, que era muito difícil naquela época, você chegar até o hospital, não tinha condução, não tinha nada, a gente vivia na periferia, bem no fundão lá, e não tinha como ir ao médico, mas apareceu a minha irmã lá, assim, sem saber, porque também não tinha telefone naquela época. Deus enviou a minha irmã lá com meu cunhado e acabou me levando para o hospital. Então, eu creio que tudo isso foi preparação do Senhor. Deus tinha um propósito já na minha vida, Deus estava cuidando de mim, cuidou de mim também quando eu tinha uns 2, 3 anos, quando eu subi num poço aberto, que a minha mãe estava lavando roupa, e minha mãe me conta que esse poço estava aberto, eu subi no poço e fiquei olhando lá dentro do poço, segurando lá naquela parte que enrola a corda. Fiquei lá um tempão. Quando a minha mãe deu por mim, eu estava lá em cima. Ela quase que teve um infarto ali, largou tudo e correu para me pegar. Deus estava cuidando de mim ali também. Então eu falo que tem tantos detalhes que Deus sempre cuidou de mim, tem tantas obras que Deus fez na minha vida, desde bebê, desde criança. Quando a minha mãe também engravidou de mim, a minha mãe tinha perdido uma filha, ela morreu de catapora. E naquela época, né, catapora não era tão assim, né, não tinha vacinas, essas coisas, e ela foi internada com catapora, e ao lado de outra criança se complicou no hospital, e minha mãe perdeu minha irmãzinha com 1 ano e pouquinho. E
E aí minha mãe ficou muito entristecida, mas muito. Minha mãe ficou assim meses chorando por esta filha. E depois a minha mãe engravidou de mim. E a minha mãe disse para mim que eu era muito parecida, porque eu sou a única morena, assim, mais morena da minha casa. E minha mãe disse que eu era muito parecida com ela. Então a minha mãe meio que ficou consolada, assim, né? E com a minha vinda. Então eu falo que Deus já me escolheu, eu creio em nome de Jesus, Deus já me separou ali no ventre da minha mãe, já veio também para agradar minha mãe, e Deus veio para cuidar de mim, eu creio em nome de Jesus, e eu tenho que glorificar o nome santo do Senhor, porque só Ele é digno desse louvor, dessa adoração, e o nome dele tem que ser sempre engrandecido. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Então, agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino 314, para que Deus possa mandar a palavra nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos no momento da palavra. Vamos chamar a irmã Kátia. Nesta manhã, eu creio que Deus revelou já a palavra para a tua serva. Que Deus venha abrir os nossos ouvidos espirituais, venha abrir o nosso entendimento nessa manhã, para que nós possamos
receber esta palavra, que é tão maravilhosa para as nossas vidas e é o nosso suprimento espiritual. Glória a Deus. Vamos orar para a irmã Kátia nesta manhã, para que Deus venha usá-la como instrumento nesta obra. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te apresentamos a tua serva, Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa ela nesta manhã, Senhor. Esvazia dela, Senhor, para que o Senhor venha encher com teu espírito, com teu azeite, Senhor, meu Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, dê direção, Pai. Coloca palavras, Pai. O Senhor diz na tua palavra nesta semana que quando nós não tivermos palavra, o Espírito Santo fala por nós. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Que o Senhor vai encher-nos da tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa grandemente a tua serva, abençoa a família dela, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restaura, transforma e renova pelo amor do teu nome, Senhor, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Deus, seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui com muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, irmã. Para agradecer a esse nosso Deus maravilhoso, por mais um ano que já passamos, por mais uma luta que vencemos, o Senhor até aqui nos sustentou. Deus abençoe a você que está nos ouvindo também pela live, no qual o Senhor despertou a ti para parar um pouquinho ao seu tempo, aos seus afazeres, não para assistir o culto, que é dado o nome como mulher, mas o culto não é das mulheres, o culto é para Deus, a honra é de Deus, toda a majestade é para Ele. A única coisa que fazemos é que é dirigido por mulher, mas toda a honra e toda a glória continua e sempre vai ser do nosso Deus. Que o Senhor possa também grandemente falar com você que nos assiste nesta manhã, ao nosso início do nosso culto deste ano. Há um ano que a gente faz muitas reflexões de muitas coisas, mas glória a Deus, porque chegamos até aqui. Glória a Deus que não desistimos pelo caminho. Glória a Deus que não olhamos para a direita e para a esquerda em relação à quantidade. Embora hoje também presencial estamos em poucas irmãs, mas sabemos que a presença de Deus ela é neste lugar. Quando entramos, eu pelo menos já senti mais uma vez a glória de Deus. Ao cantar os hinos, mais uma vez o Senhor fala ao meu coração, e eu tenho certeza que falou ao seu coração. Você não estar presente aqui não quer dizer que você não está sentindo a presença de Deus. Não é nós que sentimos a Ele ou nós que buscamos a Ele. Ele que está o tempo todo nos esperando aonde a gente está. Amém? Estou feliz, muito feliz por estar aqui. Muito contente por mais uma vez estarmos na presença, podendo rever os irmãos, falar com os irmãos, adorar a Deus. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. A presença das irmãs, que ainda, nem a irmã Mara falou, algumas irmãs que não tiveram, estão presenciando a nós aqui também pela primeira vez, é de muita alegria saber, porque existe dentro de nós, como mulher, eu sempre falo isso, a nossa determinação. Que mulher é assim, né? Quando determina que quer alguma coisa, pega e faz e ponto. Mas não estou criticando nada em relação a quem não está presente. O que eu quero dizer é que quando realmente nós colocamos algo em nosso coração, seja ela qual for, e nós se dedicarmos a isso, nós conseguimos o nosso objetivo. Amém? Louvado seja Deus por essa manhã.
Grande é o nosso Deus, aleluia. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Lucas. As irmãs aqui que puderem ficar em pé, fiquem em pé para que a gente possa ler a palavra de Deus nessa manhã. Que se encontra em Lucas, no capítulo 8, no verso 22. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja a presença de Deus neste lugar. Obrigada, Senhor, pela sua presença, pelo seu abraço espiritual nessa manhã sobre as nossas vidas. Tudo certo? Amém? A palavra de Deus nessa manhã diz ao nosso coração da seguinte forma: Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Até aqui. Em nome do Senhor Jesus, podei-vos assentar. Aleluia, Jesus. Glória ao seu nome. Passagem linda, passagem maravilhosa. Resumindo essa mensagem, que muitos já conhecem. Estava ali Jesus, num dia como outro da sua missão na terra, e entrou no barco e chamou os seus discípulos, como diz a palavra, os seus 12 discípulos entraram com ele. E ao entrar nesse barco, Jesus fala assim: vamos para outra banda. E assim foi feito. Entrou todos, Jesus deu a orientação e eles assim fizeram. E aí, navegando esse mar até a trajetória, eu não sei a distância de um lado para o outro desse lago, a palavra diz que houve ali uma tempestade. Uma tempestade não é uma chuvinha, não é uma garoa, é algo forte, provavelmente tão forte que diz a palavra também que entrou água no barco, estava enchendo o barco de água. E aí, com toda essa situação dentro desse barco, Jesus estava dormindo. A palavra fala que ele adormeceu, no 23 conta justamente isso. E ele dormindo, e os seus discípulos já desesperados, vai até ele, chama ele acorda. A palavra diz também que não mostra para nós como ele acalmou o mar. Não fala se ele levantou a mão, se ele deu a ordem para vento, ou se ele deu um estalar de dedo, ou se ele só levantou a mão. Não fala. Só fala que ele cessou o mar. Aí o 25 é um pouco mais forte, o verso. Porque depois que Jesus fez toda esta situação apaziguar, Jesus pergunta assim para eles: aonde está a sua fé? Aonde está a vossa fé? A situação está difícil aí? Muita tribulação, muita prova, está doendo, está fora do controle, está entrando água para tudo que é lado, não está?
E quantas pessoas estão nesse barco? Junto com você. Eu tenho certeza de uma coisa. Jesus está. Ele nunca deixou de estar nesse barco com você. Mas eu não vejo nada acontecer. Mas eu não percebo mudança. Parece que eu oro, mas nada acontece. Eu tento buscar alguma solução, mas também nada acontece. Jesus estava naquele barco dormindo. Os discípulos mal conheciam Jesus, mal sabia quem era Jesus. E aí, naquele momento de desespero, acordar alguém não se acorda tão manso, provavelmente se acorda gritando, já numa situação que estavam ali. Imagino eu que eles devem ter chamado o Senhor e sacudido Jesus naquele momento de uma forma bem brusca, para que ele acordasse, como se ele não soubesse do que estava acontecendo do lado de fora. Você acha que Jesus não sabe o que está acontecendo na sua vida? Você acha que esse barquinho ou essa prova, Jesus não está com você? A mensagem, ela é simples, bem simples, porém muito difícil. Por quê? Porque Jesus pergunta assim: aonde está a sua fé? A palavra de Deus fala na Bíblia também que você pode ter a fé do tamanho de uma mostarda, de um grão, e você pode dizer para o monte, para um lado e para o outro, e ele pode te obedecer. O grão de uma mostarda é tão pequenininho que não tem nenhum aqui que eu possa mostrar, e mesmo se eu tentasse mostrar para vocês o tamanho na minha mão, vocês não iriam conseguir enxergar de tão pequeno que é. A fé, ela não é a questão de ser pesada, não é uma questão de peso ou de quantidade. Pelo menos eu entendo quando Deus fala isso para nós, porque para ele comparar a fé com um grão de mostarda e dizer que você pode transportar um monte de um lado para o outro, aí eu pergunto para você, o que você está passando é maior que uma montanha? O que você está passando ou o que você precisa é maior que o seu Deus? É maior que Jesus que já está do seu lado? Só que você que não está percebendo. Só que é você que muitas das vezes está acordando o mestre, está chamando por ele, só que ele também já está fazendo a parte que ele convém a fazer, só que você também ainda nem está enxergando. Porque a palavra, quando fala aqui que Jesus acalmou a tempestade, não fala que Deus falou alguma coisa. Para a tempestade, acalma a tempestade. Deus não fala, não explica para nós de que forma que ele fez. Na sua vida ou no que você precisa, Deus também já está agindo, só que você não está percebendo. Aonde está a sua fé? Se você está ouvindo ou se você já presenciou alguma coisa na sua vida, que eu tenho certeza que já presenciou, tenho certeza disso, que Deus já fez algo na sua vida. E se você está assistindo, ou se você está aqui presente, é porque você acredita em Jesus. E aí eu pergunto para você assim, você já viu ele? Você já teve face a face com ele? Então como é que você acredita? Como é que você sabe? Porque você tem fé. Porque você já tem essa fé. E essa fé que você acredita num Jesus que morreu por você, que vive hoje e que luta com você por ser um advogado dos advogados sobre a sua causa, não está na hora de você acreditar mais nesse advogado? Não está na hora de você deixar o advogado agir por você da forma que realmente precisa ser feito? A história conta, e nós lemos, que chegaram do outro lado, porque Jesus acalmou a tempestade. Jesus repreende os discípulos, está perguntando para ele aonde está a sua fé. No verso 25,
eu não vejo nenhum dos discípulos dizendo para Jesus aonde estava a fé deles. No 25, eu vejo aqui eles adorando e exaltando a Deus, dizendo que Ele é tremendo, dizendo aqui que eles se maravilharam-se ao ver o que Deus fez, dizendo isso um para os outros, dizendo assim, quem é este? Quem é esse homem? Que tem o poder com a natureza de mandar e desmandar e elas obedecerem. No início que eu falei, eles realmente não tinham ainda todo o conhecimento de quem era Jesus. Eu tenho certeza que eles estavam ainda em ensinamento. E Jesus, em cada oportunidade que passava com eles ali, na trajetória das missões de Jesus em terra, ele mostrava por A mais B aos seus discípulos qual que era a obra, qual era a finalidade dele na terra e o que eles tinham que fazer para continuar essa obra até que um dia ele voltasse novamente aqui. Sabe por que às vezes é tão difícil para nós as coisas? Porque engavetamos a nossa fé. Sabe por que demora mais a prova para acabar? Porque não acreditamos no Deus que todas as vezes a gente ora e chama por Ele. Porque todas as vezes que você chora, que você clama, que você busca, em nenhum momento Ele deixou você. Em nenhum momento. Jesus, Ele não convida você para esse barco nessa manhã. Jesus fala para você, filha, eu estou e sempre estive com você nesse barco. Deixa eu agir por você, mas desde que você acredite com uma fé do tamanho de uma mostarda. A palavra de Deus também ela é muito clara, que a gente vem aprendendo isso, que a fé sem obra ela é morta. Por que enfraquecemos tanto? Porque a nossa fé também está fraca. Quanto mais Deus dá o que nós desejamos, ou o que nós pedimos, que às vezes é até milagre, coisa que é impossível de acontecer, e Deus vai lá e faz. Isso faz automaticamente que você tenha um pouco mais de fé para continuar. E aí você continua mais um pouquinho. Colocar em prática a fé faz de você uma pessoa muito mais forte. Independente do desejo que você precisa, o que você necessita, o que você passa, independente da quantidade, do tempo que isso está ainda para acontecer e no qual ainda não aconteceu, a fé, ela continua a mesma. Mas, eu pergunto para você, você vai continuar deixando a sua fé engavetada ou você vai usar ela? Já que eu expliquei, já que eu posicionei para você, que a fé, ela não é uma fé dizendo que tem que ser do tamanho de uma melancia, ela não precisa ser mensurada nem pesada, porque você já acredita em Jesus. Você já acredita que tem um Jesus que morreu pela sua vida. Você está parado aí hoje, nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus. Você veio nessa manhã, saiu da sua casa, acordou cedo para vir até aqui para ouvir a palavra de Deus. Já colocou em prática a sua fé. Então determina sobre o que você quer a sua vitória. E Deus irá concretizar o que você quer. Irá dar solução aonde precisa, irá dar direção aonde precisa ter a direção, vai mudar o curso do que precisa mudar, vai acalmar a tempestade que precisa acalmar, vai curar o que precisa ser curado, e você irá testificar o nome de Deus. E aí você terá mais uma obra para contar. E mesmo se você tiver só uma obra, mesmo que nem a Mara falou, uma obra antiga, não existe obra antiga, existe toda vez que ela contar, pode ser 10 vezes a mesma coisa, milhares e outras pessoas que ainda não ouviram, ouvirão o que ela estará contando e também terão a confiança e terão uma fé no qual ainda não tiveram. A obra que Deus fez na sua vida, ou que vai fazer na sua vida, ela tem que ser sempre lembrada e contada. Não aconteceu o que você quer hoje, porque ainda não é o tempo. Se o seu desejo não bater com o desejo de Deus, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque não sabemos pedir. Não sabemos falar com Deus o que queremos. Pedimos coisas erradas e Deus não faz, porque depois lá na frente, quando não deu certo, aí a gente fala, meu Deus, obrigada porque não deu certo.
Não é assim que a gente faz? Obrigada, Jesus, porque eu não comprei tal coisa. Porque não era para ter comprado, senão não daria certo lá na frente. E aí o que passamos, a gente começa a ficar reclamando toda hora, porque não acontece o que você quer, porque você faz a situação maior do que o Deus que você acredita. Até quando? Até quando? O ano começou. Vamos fazer diferente? Vamos determinar para a nossa vida que vai ser diferente? Você pode dizer para o seu problema, para a sua causa, para a sua situação assim, olha, eu já ouvi, mas só que hoje eu entendi melhor ainda e vou replicar isso na minha vida. Que a fé ela é pequena do grão de mostarda, mas eu venço com esse tamanho de fé assim mesmo. Que você receba a vitória. Que você use dessa sua fé para conseguir o que você precisa, para ganhar o que você quer ganhar, para solucionar a situação que você precisa ser solucionada na sua vida. Não depende de Deus, depende de você. Porque Jesus já está com você. Ele está dizendo e está falando que nunca deixou de estar. O barco estava aqui no meio de uma tempestade, Jesus que chamou as pessoas para dentro. Jesus já sabia que iria acontecer alguma coisa nessa trajetória. Mas nada impediu Jesus e os discípulos de chegarem do outro lado. Você quer chegar do outro lado? Está pronto para chegar? Está prontinho? Com essa fé? É com essa fé aí, é essa daí que você está pensando. É que essa pouquinha força que você acha que está tendo, é que esse chorinho que às vezes a gente chora e fala, eu não sei nem mais falar, mas estou chorando, é com esse choro aí também. É que esse glória engasgado que às vezes não sai, é com esse aleluia que às vezes você tenta falar e não sai, ou muitas vezes sai sem você perceber. É da forma que você está que você vai ter a sua vitória. É dessa forma que Jesus vai te levar para o outro lado. E quando chegar do outro lado, conte, fale e conte mais ainda quantas vezes for necessário o que Deus está fazendo com você. E aí você vai poder dizer que a sua fé vai estar aumentando a cada dia mais, porque está tendo obras sobre obras na sua vida. E junto você vai estar aprendendo com Jesus. Nas pequenas coisas, você vai estar aprendendo com Jesus. Nos pequenos detalhes, Deus está renovando a sua fé nessa manhã. Nos detalhes que você menos imagina, Deus está trabalhando para você conseguir o que você quer. A palavra nessa manhã é fé. E você acabou de descobrir aonde está a sua fé. E esse ano você vai usar ela como nunca. Você vai glorificar o nome de Deus como nunca. Você vai testificar o nome de Deus como nunca você testificou na sua vida. Se você já conhecia esse seu amigo chamado Jesus, você vai ainda conhecer ele ainda muito mais. Porque a cada coisa que Deus fizer na sua vida, você vai ter mais intimidade com ele. E cada vez que você tiver mais intimidade com ele, mais vidas estarão vindo também a conhecer esse Jesus que é o seu amigo. Porque não é, às vezes, a obra que temos que contar para ajudar o próximo. Muitas das vezes é o visual, é o que Deus fez na sua vida, que a outra pessoa viu e que quer também passar e viver a mesma coisa que você. A tempestade, que foi dita hoje, ela tem que ser chamada de tempestade A tempestade que edifica. Esse é o nome correto. Você quer ter a experiência dessa tempestade que edifica? Você quer saber realmente o que Jesus fez nesse capítulo, fazendo na sua vida, de te levar para o outro lado? Experimente de Deus. Diga para Ele nessa manhã, Senhor, eu quero. Diga para Jesus nessa manhã, Jesus, eu sozinha eu sei que eu não estou conseguindo, mas eu sei que o Senhor jamais me deixou fora e nunca saiu do meu barquinho.
O Senhor nunca me deixou. Muitas das vezes eu já te acordei, Senhor, e às vezes eu vi que o Senhor levantou, o Senhor agiu, e eu continuei tentando te acordar como se o Senhor não tivesse feito nada. Me perdoa, Senhor. Eu não vi o que o Senhor já tinha feito. Mas através dessa palavra, as escamas dos meus olhos caíram. Através dessa palavra, agora eu entendo exatamente o que o Senhor está dizendo de fé. Eu estou realmente disposta a fazer o uso dessa fé. Usa-me, Senhor. Usa-me. E assim que você passar por essa tempestade, você irá glorificar o nome de Deus. Mas haverá outra tempestade. E você passará também por essa outra tempestade. E isso não vai cessar. Porque se um dia cessar isso, nós não estaremos mais morando aqui nesta terra. Estaremos do lado do nosso Pai. Lá onde não há dor, não há tristeza, não há contenda, não há necessidade. Apenas um único objetivo: adorar e exaltar ao nosso Deus. Não se entristeça pelas coisas que não estão indo bem com você. Porque é através dessas coisas que não estão indo bem que a sua fé está sendo firmada. E é através disso que está sendo feito a obra na sua vida. E aí você pode dizer a cada dia mais: eu tenho obra para contar. A minha fé está fortificada porque eu passei por tanta coisa e cheguei até aqui. Não desista. Persista a cada dia mais naquilo que você quer. E creia, somente creia, que Jesus está contigo no barco. Amém? Deixa essa palavra com as irmãs e com todos que nos ouvem, encerrando essa palavra em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome dele. Bendito seja o nome do nosso Pai. A todas nós que estamos preparadas neste momento, estaremos fazendo o momento das ofertas. Você que Deus preparou algo em seu coração, porque como foi dito de manhã também nos recados, a obra de Deus também é necessitada de muitas coisas, né? Dentro elas também temos a nossa contribuição a fazer ao nosso Pai, porque tudo que é dado a nós, só é dado a nós porque o nosso Pai permitiu, amém? A você, como estamos em poucas, né? Aquelas que tiverem preparado nessa manhã, pode estar vindo à frente já para estar... só um momento, vamos orar, né? Primeiro, vamos orar? Vamos orar para agradecer e em seguida vocês podem estar ouvindo ofertar, amém? Pai querido, bendito seja, ó Pai, o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, ó Pai, para agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, a cada uma dessas irmãs e também aquelas que não puderam, ó Pai, estar aqui ofertando na urna. Mas como eu sempre falo, Senhor, que não importa a espécie, de alguma maneira elas ofertaram aqui na tua casa. Aqueles que também estão nos assistindo também ofertaram, Senhor, nesta manhã na tua casa. Peço que o Senhor transborde a cada um de nós, ó Pai, a sua unção especial, a sua unção dobrada e transbordante sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos vir a ofertar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa, irmã Mara? Acho que é só. Tem que encerrar mesmo? Tá bom. O irmão Bruno falou que tem. O irmão Bruno falou aqui para mim, tem. Irmão Bruno, não quero. Nós queremos ficar mais pertinho. Mas não, a gente também tem que encerrar para tudo em honra e glória do Senhor Jesus. Não fiquem tristes, se Deus quiser, final de semana que vem estaremos aqui, mais uma vez, honrando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Quero só, antes da nossa oração do Pai Nosso, só falar algo rapidamente com as irmãs e com quem nos assiste. Seja qual for a sua ação, seja qual for a sua atitude de obra ou de ação, faça. Não pense se ela é pequena ou se ela é grande, faça. Compartilho duas coisas com vocês nessa manhã. Uma,
Eu sempre tenho o hábito de receber muitas mensagens no meu Zap, de muitas irmãs, de muitos irmãos, mensagens de ânimo, mensagens de palavra de Deus, algumas coisas que as pessoas de alguma forma sentem e Deus põe meu nome no coração dessas pessoas me mandam mensagem. E essas mensagens vêm me edificando a cada dia. Da mesma forma, tem algumas pessoas que eu também faço esse retorno, mando sempre algumas mensagens que Deus põe no meu coração. Um dia, eu mandando todas essas mensagens, eu comentando com uma amiga minha do trabalho, que trabalha em outro lugar, amiga de muito tempo de serviço, mandei uma mensagem para ela e percebi que a resposta dela foi um pouco curta. Aí eu pensei comigo, Senhor, deve estar acontecendo alguma coisa, mas amém. Orei um pouquinho ali por ela na minha casa e deixei passar. Passou uns dias depois, acho que umas 2, 3 semanas, ela me manda mensagem, falando um áudio, dizendo para eu ouvir esse áudio apenas quando eu estivesse mais tranquila. Um áudio um pouco longo. Aí, no momento que eu estava tranquila na minha casa, eu ouvi o áudio dela que dizia da seguinte forma. Ela contava para mim que o casamento dela estava acabado. Ela contou para mim que o casamento dela, por alguma situação, ela não estava mais com o seu esposo. E que ela estava já em uma situação muito difícil, que ela achou melhor se separar, e ela tem 2 filhas. E aí ela falou assim para mim que, nesse momento de separação, que era mais de uns meses, eu não me recordo agora se eram 6 meses, já ou 8 meses, ela falou para mim assim que o que edificava ou o que dava direção para a decisão do casamento dela eram as mensagens que eu mandava. E toda vez que ela pediu uma resposta para Deus, e olha que ela não estou aqui para pregar placa de igreja, mas ela não é uma evangélica, ela é uma pessoa católica, mas eu sempre falei com ela que nós falamos de Deus, do único e verdadeiro Deus, sem placa de igreja. Eu e ela sempre falávamos das missões, das obras que Deus fazia na minha vida e na dela, sempre deixando Deus em primeiro lugar. E nesse momento ela falou assim, toda vez que eu pedi uma resposta sobre o meu casamento, você vinha com uma mensagem. Toda vez que eu ia tomar uma decisão definitiva, você mandava outra mensagem. E aí eu via que era a resposta de Deus para a minha vida. E aí no áudio que ela passou para mim, ela finalizou dizendo que o casamento dela, ela voltou com o seu esposo, ela restaurou o casamento dela, a partir de uma conversa que ela teve com o esposo dela, ele também concordou. E hoje ela mora em um outro lugar que ela sonhava em morar, em uma outra casa. Ela saiu de onde ela estava, ela tem uma casa própria que ela não tinha, e hoje ela tem. E disse ali para mim que continuasse com as mensagens, que Deus era comigo. Conto isso para vocês para dizer da seguinte forma, que é nas pequenas ações que Deus trabalha. Eu mal sabia o que Deus fazia em relação às ações de algumas mensagens enviadas. Mas eu não preciso saber, porque quem precisa fazer e agir é o Senhor, aquela pessoa que precisa. Aí eu disse para ela, honra e glória o nome de Deus. E ali pela primeira vez eu ouvi ela dizer a seguinte frase no áudio. Kátia, eu lembrei de você quando você falou assim para mim, tudo é para honra e glória do Senhor. E agora eu digo para você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu glorifiquei o nome de Deus. Porque ela entendeu que não era eu, mas era sim Deus sobre a vida dela. E mais uma vez o inimigo perdeu. Mais uma vez ele caiu por terra. Mais uma vez um casamento foi restaurado através de uma mensagem. Através de uma mensagem diária escrita, não era nem áudio encaminhado. Você viu como Deus trabalha na vida da gente? Você viu que a fé, independente de como que é, você tem que sentir no coração e fazer, o resto é com Deus? É desta forma. Haja, faça. Um outro momento também que eu fecho com vocês é da seguinte situação que aconteceu comigo. Estava orando aqui numa segunda-feira, junto com a minha filha sempre começou a vir com a gente. E eu orando, e de um certo momento eu senti um desejo de abraçar minha filha. Só que eu falei assim, abraçar minha filha, eu sempre abraço a minha filha, né? Filha a gente abraça o tempo todo, não precisa ter tempo, nem dia, nem data, a gente abraça. E eu falava assim, mas abraçar minha filha? Eu pensava no coração assim, quando menos eu imaginei, que eu olhei para ela, eu já estava abraçando a minha filha. É difícil explicar, ou vocês entenderam, que era como se fosse um imã que nos uniu. Porque o sentimento que eu estava com ela naquele momento não era um sentimento de mãe.
Era um sentimento diferente, eu não sabia explicar. Hoje eu consigo falar assim, mas naquele momento, na minha cabeça veio aquele sentimento assim, mas abraçar ela, Senhor, eu sempre abraço a minha filha. Num primeiro momento eu não queria abraçar ela, assim, não por não querer, mas eu achava que eu estava fazendo algo que não teria significado. Passou ali uma semana. Em uma conversa minha com ela, ela chegou em mim e falou assim, mãe, lembra daquela segunda que você me abraçou? Eu falei, lembro, filha, lembro sim. Aquele dia eu estava orando para Deus assim, Senhor, o Senhor não me ouve? Senhor, o Senhor não está comigo? Senhor, por que eu estou tão distante do Senhor? Por que eu vou para a igreja, mas eu não sinto a sua presença? A minha filha é adolescente. E aí, quando eu abracei minha filha, eu falei assim, a primeira coisa para ela, falei, filha, Deus ouve a sua oração. Filha, Deus ouviu a sua oração de hoje. E aí ela chorou, eu não entendi naquele momento o choro. Mas deixei ela chorar, chorei junto com ela, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo naquele momento, eu achava que era só um abraço, ou eu falei sem falar. Mas quando ela me posicionou, depois de uma semana, o que Deus tinha feito com ela, eu glorifiquei o nome de Deus, e mais uma vez eu continuo glorificando ainda mais, que é nas pequenas atitudes. Deixa Deus te levar, deixa Deus te guiar. Não tenha medo de fazer, faça. E aí eu conversei com ela, nós oramos juntas, eu dei glória a Deus, e ela viu que realmente Deus é na vida dela. Ali Deus respondeu através da minha boca, que mal eu imaginava. Porque é difícil quando você recebe uma resposta por um parente. É muito mais fácil Deus falar através de uma pessoa que não te conhece dentro da tua própria casa. Porque dentro da tua própria casa, todo mundo olha seus defeitos muito mais do que as pessoas que estão de fora. Ser testemunho dentro de casa é muito mais difícil do que você ser um testemunho do lado de fora. E ali, mais uma vez, nós duas fomos unidas por Deus. Mais uma vez, o Senhor fez uma obra dentro da minha casa. E mais uma vez, eu glorifiquei o nome de Deus. Amém? Fecho com as irmãs isso, desculpa pelo tempo, mas eu tenho certeza que foi mais uma vez o Senhor aí, trabalhando o seu coração, trabalhando o meu coração e o de vocês, em relação que Deus sempre, sempre está comigo e com você. Amém? Vamos orar o Pai Nosso, não esquecendo aqui que as orações, os pedidos de orações que vocês colocaram na live, todos foram anotados, estão aqui em nossas mãos. Assim que terminar o culto, estaremos também apresentando ao nome do Senhor Jesus, tá bom? E contamos com vocês em breve para estar conosco aqui também nos cultos presenciais, tá bom? Estaremos orando o Pai Nosso, encerrando o culto em nome do Senhor Jesus, amém? Bem forte, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Espírito Santo de Deus e a comunhão que está no nosso meio continue conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.